Dedicado à sua saúde e bem-estar, está no ar o consultório. Muito obrigada por juntar-se a nós, por nos fazer companhia até bem perto das 4. Nessa altura vamos saber quais são os assuntos em destaque no Viver Aqui, com a ajuda da Catarina Amorim. Para já partimos à conversa para nos tentarmos perceber também, porque pânico, medo, angústia, vontade de ajudar e também impotência são alguns dos sentimentos e emoções que nos têm, de facto, assolado nestes últimos 12 dias. Está connosco a doutora Ana Isabel Lages Ferreira, psicóloga e membro da direção da Ordem dos Psicólogos Portugueses, a quem agradeço a presença. Muito obrigada por estar connosco. Obrigada. Achamos muito pertinente a sua presença aqui e falarmos sobre este assunto, porque de facto é algo que nos tem gerado aqui muita ansiedade e se estamos tantas vezes a falar de saúde mental, temos precisamente de falar também sobre este assunto. No rescaldo da pandemia, Sra. Doutora, uma guerra? Sim, não queríamos nada que isso acontecesse e estávamos nós a preparar-nos para recuperar, a fazer planos de voltarmos a um equilíbrio, de voltarmos aos nossos contactos sociais e a fazermos férias e a viajar. E, de facto, isto coloca mais pontos de interrogação, este cenário em que queremos, com expectativa e, obviamente, com ansiedade, perceber o que é que está a acontecer, como é que se vai desenrolar todo este processo, sim. Estes sentimentos podem ser os mesmos, ansiedade, impotência, mas são vividos de forma diferente porque a pandemia bateu à nossa porta, não é? Vimos pessoas infectadas, pessoas que morreram e a Rússia e a Ucrânia, portanto, esta invasão, esta guerra ainda está lá longe. Ainda assim, do ponto de vista de saúde mental, também nos está a afetar. Sim, porque não é assim apesar de ser, enfim, milhares de quilómetros que nos separam. Sim. Mas, de alguma forma, isto também está a invadir o nosso cotidiano. Claro. Nós começamos a ter, não só pelas imagens que nos chegam, mas porque faz parte da nossa cultura. É um povo que faz parte da nossa cultura, há uma proximidade, há uma identificação com aquilo que estava a acontecer. A certa altura, por exemplo, ainda ontem eu via, se isto aconteceu à nossa porta, também pode acontecer em nossa casa. Então, claro, há aqui uma identificação com as pessoas que estão a viver isto. Nós conhecemos, muitos de nós também conhecem pessoas que são de origem ucraniana, e, portanto, há aqui uma identificação que nos transporta também muito rapidamente para o contexto que estas pessoas estão a viver. E como é que devemos lidar com essas notícias que nos chegam todos os dias? A notícia por si só é devastadora, as imagens ainda mais. Tomamos nota, por exemplo, de ontem de um bebê de apenas 18 meses que morreu num bombardeamento. Há imagens que relatam tantos outros bebés vão perder a vida e já perderam a vida e não sabemos, mas sabemos que esta é a realidade. E chega a um ponto, pelo menos eu falo por mim, em que quero sempre saber mais e fico ali colada na televisão para perceber se aquilo está a ponto de terminar, mas parece que sou sugada, não é, por aquelas notícias. Faz-nos bem? Bom, cada um tem que entender qual é que é o ponto de equilíbrio, qual é que é o ponto a partir do qual, ou até onde é que sente que eu preciso de ter informação porque preciso de perceber o que está a acontecer, então no limite para diminuir a minha sensação de incerteza, para diminuir a minha sensação de ansiedade, e o ponto a partir do qual é demasiado detalhe, é demasiada informação e me provoca ainda mais caos ou mais insegurança. Não há um número exato para dizer quantas horas ou quantas notícias ou quantos programas é que cada um pode digerir, não é? Tudo depende também do conhecimento que tem, até da forma como habitualmente acompanha estas notícias ou não. Então, acho que é muito importante cada um ir tomando atenção a si próprio, como é que eu estou a lidar com isto. Eu preciso de saber, de estar informada, mas preciso mesmo de todos estes detalhes. É uma forma, isto é produtivo ou a certa altura é ao contrário, é completamente contraproducente e bloqueia-me e traz-me ansiedade, paralisa até o meu movimento, a minha relação com os outros. Então, ok, a preocupação é obviamente importante, mas a certa altura temos que fazer com que essa preocupação traga algum benefício para mim e para os outros também, não é? E à nossa volta, a vida deve continuar? Portanto, conseguimos estar reunidos com amigos,
conseguimos ir dançar para um bar, conseguimos fazer o exercício físico, faz parte da atividade, que até é recomendável, não é? Mas Sim. todas as outras atividades que também nos fazem bem, socialmente, devemos fazê-las, devemos continuar a marcar esses Novamente, eventos. Qual é que é o equilíbrio para cada um? O que nós sabemos, enfim, que a ciência psicológica nos diz é que temos sempre que encontrar formas de atenuar o impacto negativo que acontecimentos têm à nossa volta. Qual é a melhor forma de o fazermos? Se todas as escolhas que sejam feitas de forma intencional e que sejam, eu vou fazer isto porque eu preciso deste momento de alívio, de descanso, de descontração, ou então isso não é um momento de fuga, ou é um momento de tentar ignorar aquilo que está a acontecer. Não, vamos então fazer as nossas escolhas da forma mais consciente possível. Isto é o que eu quero fazer, porque isto vai fazer-me bem. Eu vou estar com pessoas que gostam de mim, de quem eu gosto. Eu quero fortalecer estes laços. Eu quero sentir que tenho esta percepção de suporte e de grupo, e que é isto que interessa, esta ideia de comunidade, e que estamos aqui a apoiar-nos uns aos outros no limite. Ficou surpreendida com esta onda de solidariedade do povo português? Acho que no limite não. Claro. Não é? Nós temos essa identidade, não é? De acolher, de receber, de ajudar. Não me surpreendeu. De certa forma, também as pessoas, enquanto sentem também esta emoção, impotência, não é? Estamos a tentar ajudar e pelo menos... Sim, é uma boa forma de se transformar. A certa altura, quando temos precisamente isso que Alexandre está a dizer, de nos sentirmos impotentes, sentirmos que o que é que eu posso fazer? Sim, claro. E se calhar imaginarmos qual é que é o nosso círculo de influência. E de facto, como estava a dizer, a Ucrânia e a Rússia ficam a muitos milhares de distância e, portanto, isso fica muito fora do meu círculo de influência, fica muito lá longe. Eu não posso fazer nada diretamente para influenciar os acontecimentos ou a evolução daqueles acontecimentos, mas eu posso influenciar aquilo que está imediatamente à minha volta. Posso influenciar no bem-estar das pessoas que estão à minha volta, na maneira como estão a lidar com o fenómeno. Posso envolver-me em campanhas de voluntariado, em juntar-me a ondas de manifestações, de solidariedade. E isto é um elemento... É curioso, porque nós podemos pensar, mas uma manifestação não vai fazer nada. Mas a maneira como é percebido pelas pessoas que estão a viver este conflito, o facto de o mundo inteiro se estar a manifestar desta forma, claro, esta percepção de apoio, nós sabemos que também é muito importante. Falo-os sentir que não estão sozinhos nesta luta, que faz sentido estarem a defenderem-se e, portanto, é importante do ponto de vista emocional nós sentirmos isto. E ajuda-nos também a gerir a ansiedade. Claro. Que muitos de nós ainda estamos a sentir, não é? Claro, é uma forma de a transformar em ação, em comportamento, em mobilizarmos-nos, em estarmos com os outros. Isso é fundamental, em vez de aguardarmos para nós e ficarmos só como observadores e como observadores daquilo que está a acontecer, claro, observadores mais passivos. Não, vamos transformar isso em ação, em comportamento. Não podemos definir aqui o que é normal do que é normal, isso não existe de todo, mas é normal, não é? Sentirmos-nos assim, Sra. Doutora, sentirmos esta ansiedade, este medo, este receio. Claro, a incerteza... E, acima de tudo, a impotência, lá está, do que está a acontecer. Sim, a incerteza de qualquer contexto, como estamos a dizer, isto é na Europa, às portas da Europa, apesar de ser muito longe, não é? Mas é no nosso continente. Traz uma percepção de insegurança e incerteza. O que é que vai acontecer? O que é que pode ser seguida? Não é uma antecipação que muito rapidamente perde validade, porque no dia a seguir já aconteceu mais qualquer outra coisa. E é claro que a incerteza e a insegurança, obviamente que gera medo e ansiedade, porque nos impede de nos prepararmos. Nós não conseguimos definir um plano daquilo que nos vai acontecer. E essa sensação de incerteza, obviamente, que traz ansiedade. Por isso, a ansiedade é normal. É perfeitamente uma resposta, até, se quiser, adaptativa, porque nos permite obter energia para podermos reagir a esta situação de perigo.
O que nós fazemos com essa energia, o que nós fazemos com essa ansiedade, é que pode ser mais produtiva ou menos, não é? Pode ser, novamente, quando nos envolvemos, quando temos uma ação que para nós faz sentido, e pode ser desde jantar com os amigos, a ir a uma manifestação, a fazer recolhas, não é? Como temos visto muitos adolescentes a fazer recolhas de bens, claro, para que organizam na escola. Então, tudo isso pode ser uma boa forma de gerir e de lidar com essa ansiedade. Todas estas pessoas que estão a fugir e estes refugiados que vão chegar a determinados países, nomeadamente aqui a Portugal também, deviam, eu espero que tenham também acompanhamento psicológico, não é? Porque eles sim vão ter de lidar com muitos sentimentos tão duvidosos que nós nem sequer conseguimos imaginar, porque estamos aqui a ver a esta distância, na segurança da nossa casa, e é muito diferente daquilo que eles estão a passar. Sim, obviamente. É devastador, são sentimentos de perda demasiado intensos, é a alteração profunda de um círculo, de um ritmo normal, de uma rotina normal de vida, não é? Então, de repente, enfim, não só por ser abrupto, mas por ser abrupto e grave e por implicar muitas perdas, não é? Quer dos meus espaços. Hoje de manhã estava a ouvir nas notícias a ideia de que muitas pessoas estão a chegar apenas com a roupa e com alguns documentos. Então, de facto, para nós é muito difícil imaginarmos esta situação e principalmente o facto de pensarmos que é uma situação que se pode prolongar. Não é? Claro. Portanto, não é só uma situação temporária em que, ok, está a acontecer e depois talvez eu regresse, mas pode ser mesmo uma situação definitiva em que saíram de casa, do sítio tudo que tinham organizado e de repente vão para um espaço que não conhecem, que não falam a língua, enfim, que muitas vezes afastados dos familiares. Portanto, sim, eu acho que merecem todo o nosso apoio, e obviamente também do ponto de vista psicológico. E estas pessoas, daqui a uns tempos, se calhar, vão se aperceber ainda melhor com as imagens de que as suas casas, por exemplo, estão completamente destruídas, não é? Não é só deixar tudo para trás, é ver que está para trás e que não vão poder voltar porque está tudo destruído. E que é definitivo, sim. É tão assustador como, enfim, qualquer imagem de destruição que nós tínhamos visto, claro. Ora, como é que também podemos explicar aquilo que está a acontecer às nossas crianças? Nós, enquanto adultos, temos o dever de filtrar aquilo que vemos e que ouvimos, não é? Ter acesso a notícias fidedignas, como é óbvio, escolher fontes de informação fidedignas. Não podemos estar com os nossos filhos muitas vezes 24 horas por dia, portanto, eles ouvem situações de outros colegas na escola, nas creches. De que forma é que podemos limitar, se é que devemos fazer isso, as nossas crianças àquilo que está a acontecer? Como é que podemos transmitir? Bom, mais uma vez, vamos ter que respeitar a idade e também as características da criança ou do adolescente que temos à nossa frente ou que temos connosco em casa. Para isso, eu até chamava a atenção de um documento que foi lançado a semana passada, ou no início da semana passada, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Está disponível na página, é muito fácil de encontrar e que dá dicas e é um guia que me parece muito rigoroso e muito detalhado, que toda a gente pode usar, portanto, pais, educadores, até mesmo para nós termos conversas uns com os outros e que nos pode ajudar a orientar o tipo de conversa que podemos ter. Desde logo é muito importante passarmos ou pensarmos que vamos partir do que é que já sabemos, vamos partir do que é que, como disse, já ouviram coisas, se calhar ouviram coisas connosco, ouviram outras coisas em que nós não estivemos presentes e vamos abrir a conversa para dizer o que é que vocês sabem, como é que estão a ver isto, o que é que se fala, o que é que falam com os vossos amigos e vamos dar este espaço para serem eles a trazer as informações, as dúvidas, as perguntas, para depois então nós podermos acrescentar. Então, e ser um espaço só disso, de escuta, de conversa, em que cada um vai dizendo aquilo que vai sentindo, sem termos necessariamente que dizer como é que eles devem pensar as coisas ou como é que eles devem sentir as coisas e sermos mais receptivos e mais acolhermos de uma forma mais aberta aquilo que eles nos têm para dizer.
Portanto, não existem regras. Não lhe posso perguntar a partir de que idade é que devemos dizer isso aos mais pequenos. Lá está, depende, como estava a dizer, das características das crianças. Às vezes temos adolescentes de 12, 13 anos que estão, se calhar, menos interessados ou menos atentos a estas coisas do mundo, e depois temos crianças de 6, 7 anos que já estão interessados e veem e que fazem perguntas. Então, não é tanto a idade, mas é mais o interesse e o envolvimento que as crianças normalmente ou que já têm de si, não é? Se já são abertas e interessadas em isso, já vêm, por exemplo, as notícias com os pais, que já estão atentos a isso ou não. Então, e se calhar partirmos mais daquilo que eles nos trazem do que propriamente sermos nós a levar. Se eles nos fazem perguntas, se eles mostram preocupação, se há esse momento em que até vão no carro e de vez em quando ouvem as notícias, ou se até está o telejornal, não é? O Jornal da Noite na televisão, então abrir esse espaço. Olha, o que é que tu sabes, o que é que queres perguntar, o que é que tu achas disso, o que é que queres que a mamãe te explique. Então haver um momento de sermos nós a irmos depois deles e não ao contrário. E esse conteúdo da conversa, sempre a verdade, claro, mas começar por explicar se calhar o que é uma guerra, por exemplo? Se eles perguntarem, sim. Sim. Se eles perguntarem, a minha sugestão seria nós dizermos, olha, o que é que tu queres saber? O que é que tu queres saber exatamente? E sermos nós a responder às perguntas deles e não darmos informação que se calhar não é aquilo que eles têm em dúvida ou que querem saber. Esperarmos mesmo, olha, o que é que estás interessado, o que é que te preocupa, o que é que tu gostavas de saber, o que é que queres que a mamãe te explique. Sermos nós a dizermos isso, enfim, a dar a informação, mas na resposta às perguntas deles. Claro. E não colocarmos perguntas que eles não têm. Porque isso pode ser até mais confuso. Não é? Portanto, ouvi-los primeiro, não é? Ouvir as questões e depois tentar ir de acordo com a resposta. E as crianças, principalmente, verem estas imagens precisamente no jornal e naqueles conteúdos que vão saindo, também não é muito, não resulta muito a seu favor, não é necessário. Não é necessário. Não precisamos de expor e obviamente quanto mais pequenas, mais importante protegê-las. Não me parece que possa ser necessário mostrar imagens que depois seja mais difícil para elas perceberem o contexto. Para nós, se calhar, vermos um grupo de pessoas que está mobilizado, que são só crianças e mães, nós conseguimos perceber que aquilo é um corredor humanitário, por exemplo, e que aquelas pessoas estão a tentar proteger-se, mas o que a expressão não verbal transmite é que há ali aflição, que há medo, que há insegurança, e o que as crianças vão captar é isso, vão captar aquilo que é transmitido pela expressão. E portanto, pode ser mais difícil de entender todo o contexto, não é? Então, vamos protegê-las na medida do possível. Ora, para os pais que ainda estão com dúvidas, pais e não só, aqui os profissionais, não é, da educação também têm um papel muito importante, os educadores e os professores, sem dúvida. Podem ter acesso a esse documento? Sim, ele está disponível eu diria que mesmo em qualquer motor de busca, se pesquisarem, conversar sobre a guerra, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, rapidamente têm acesso ao documento. Eu trouxe aqui uma impressão, é um documento que tem pontos importantes que podem ser orientadores nessa conversa e que tem mesmo e que explica a certa altura como responder até a perguntas mais específicas, como, por exemplo, olha, precisamente se eles nos perguntarem o que é a guerra, porque é que existem as guerras, enfim, como é que as coisas, como é que isto tudo vai evoluir. Há aqui algumas ideias muito concretas e muito práticas que podem ser usadas e que podem transmitir esta sensação de, mais uma vez, de diminuir a ansiedade, de trazer mais a percepção de segurança, mais a percepção de que há coisas que nós podemos controlar, há coisas que nós temos alguma influência. Porque acredito que às vezes a intenção é muito boa, mas as pessoas também não têm respostas, não é? Então não se sabem adaptar àquela linguagem aos mais pequeninos. Exatamente, tudo isto é novo, não é? Nós estamos a viver isto pela primeira vez e, de certa forma, felizmente, não é? Mas estamos a viver isto pela primeira vez
E não sabemos, né? Muitas vezes não sabemos explicar a nós próprios e, portanto, eu acho que isto até pode ser, este documento até pode ser interessante até para nos organizarmos a nós adultos primeiro, antes de termos essa conversa, mesmo não só para pais, mas como disse, educadores, professores, como é que podem, por exemplo, falar sobre isto em grupo, em turma, como orientar até essas conversas e, enfim, por um lado, não fazer de conta que não está a acontecer, porque não falamos disso, mas depois também não termos momentos em que nós adultos, como temos mais informação ou como estamos mais preocupados e percebemos as implicações mais a longo prazo ficarmos nós mais agitados e transmitirmos ainda mais agitação e transmitirmos ainda mais ansiedade. Portanto, acho que é fundamental nós primeiro percebermos como é que também respondemos nós às perguntas, sim. Isso é algo muito importante também que disse, que é não contarmos a verdade ou fugirmos do assunto, não é? Porque se a criança também nos confronta e nos pergunta é porque está interessada e quer saber. Sim. Não vai ajudar nada a dizermos isso não são coisas para a tua idade, por exemplo, não é? Isso nunca se faz. Até porque se está a perguntar é porque já é para a idade, não é? Exatamente. Se já está a fazer essa pergunta é porque de alguma forma já está atenta, já está disponível e curiosa e por isso minimizar essa curiosidade ou desvalorizar essa curiosidade só vai fazer com que essa informação seja procurada noutro sítio, de outra forma e que se calhar possa ter um impacto, não só que os adultos podem não gerir tão bem, mas pode ser ainda não aquele que nós gostaríamos que fosse, pelo menos. Há um impacto também muito grande, só mesmo para terminar, em pessoas que já sofrem de ansiedade, não é? Pessoas que já são elas ansiosas e que agora vêm-se num quadro muito pior, muito mais agressivo. Claro. Para quem lidar com ansiedade, não é? Porque ansiedade temos todos, mas para quem lidar com ansiedade pode ser mais difícil e mais facilmente, enfim, é quase que atinge níveis que depois é mais difícil de gerir. Tudo o que é incerteza, tudo o que é a percepção de que alguma coisa que me pode acontecer, que eu não posso controlar, que eu não tenho, ou que eu me sinto impotente, obviamente que isto exacerba e amplifica essas reações, sim, claro. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Foi um gosto de recebê-la mais uma vez e muito obrigada também por esta explicação que vamos agora tentar todos pôr em prática. Muito obrigada eu. Adeus, boa tarde. Obrigada. Ora, nós seguimos em frente. Daqui a pouco vamos saborear a comida vegetariana da nutricionista Ana Isabel Monteiro, que vai estar connosco à conversa, mas para já vamos conhecer os benefícios do magnésio com o Lister+. Olá, Miguel. Lister+, esta marca já está no mercado há mais de 10 anos, não é? É verdade, já passaram mais de 10 anos que nos dedicamos à saúde dos portugueses. E hoje vamos falar do magnésio Lister+, porque 80% da população tem carência de magnésio. É um número assustador, 80% da população com carência de magnésio, e o magnésio Lister+, é perfeito para acabar com as dores musculares, dores artrites, artroses, a dita quêmbria que toda a gente já teve alguma vez na vida, não é? E, portanto, o magnésio Lister+ é perfeito para acabar com as dores e muita gente não vive com a felicidade que cria o dia-a-dia porque tem aquela dor ali ou dor no outro lado, e com o magnésio Lister+ pode acabar de uma vez por todas com as dores, basta tomar esta ampola por dia. E este magnésio também tem vitaminas, não é? Para dar uma energia extra. Sim, nós no composto do magnésio quisemos reforçar com vitamina C para não aparecer aí gripes e constipações, e nunca se falou tanto da vitamina C. Este magnésio da Lister+ tem a vitamina C e tem também vitamina B6. E a vitamina B6, muita gente não sabe, é para os glóbulos vermelhos, tem uma ação, digamos, perfeita. Porquê? Porque ajuda os glóbulos vermelhos, são os responsáveis pelo transporte do oxigênio. E o nosso magnésio Lister+ tem vitamina C e vitamina B6. Muito bem. E este magnésio também é especial, porque tem um sabor fantástico a frutos vermelhos. É verdade, tem um sabor a frutos vermelhos. Veja bem, não custa nada tomar. Muita gente se queixava do sabor amargo de magnésio em Portugal. Este magnésio, feito em laboratório nacional, tem o sabor de frutos vermelhos. Ora, e vocês têm aqui muitas ofertas, porque quem compra uma embalagem de magnésio Lister+, recebe imediatamente o vitamina C. Tão bom, não é? Vitamina C para gripes e constipações, para o reforço do sistema imunitário, mas não é só. Pois não.
porque para além de quem compra uma embalagem recebe o vitamina C, também quem comprar 3 embalagens vai receber o quê, Miguel? Fica já para 3 meses, cada embalagem dá para um mês de toma. Oferecemos uma 4ª embalagem para um mês totalmente grátis. Oferecemos, cá está, o vitamina C e mais, oferecemos o imunitário Lister Mais para ainda mais o reforço do sistema imunitário, que é muito importante. Este produto é espetacular. E ainda também oferecemos, se disser que viu aqui no Porto Canal, oferecemos um cartão de saúde onde pode chamar médico a casa 24 horas por dia. É ligar agora, não é? Sem dúvida, Miguel, não podemos ir embora sem dizer lá para casa como é que as pessoas podem comprar estes produtos. Basta ligar agora para a Lister Mais e dizer que viu aqui no Porto Canal. 212-256-242. Repito, 212-256-242. Acabe de uma vez por todas com as dores com o magnésio da Lister Mais. Já sabe, ligue já, receba estes produtos em sua casa, mantenha-se saudável durante o ano inteiro e não se esqueça, Lister Mais para uma vida mais saudável. Obrigada, Miguel. Obrigado. Na próxima hora vamos voltar ao contacto com o Miguel e a Nina. Para já vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois então saborear comida vegetariana. São apenas 3 minutos. Até já.